Eu sou o professor Vicente Gregório de Souza Filho e, juntamente com os professores João Paulo Leite Rocha e a professora Liana Ida Marques dos Reis, estamos aqui apresentando esta pesquisa sobre o ensino de filosofia no ensino médio em Araioses, Maranhão, considerações sobre a perspectiva de Silvio Galo. Silvio Galo é um filósofo brasileiro que foi escolhido para subsidiar teoricamente essa pesquisa em função de sua luta, de sua militância, para que sempre houvesse ao longo dos anos a permanência da filosofia, do ensino de filosofia, enquanto um componente curricular, permanecendo na matriz curricular, nas matrizes curriculares do ensino médio, ao tempo em que se pudesse também definir uma carga horária mínima para a atuação dos profissionais, né, da área filosófica dentro desse contexto escolar. É a razão pela qual nós escolhemos o Silvio Galo para subsidiar essa pesquisa. São adolescentes que fazem o ensino médio, adolescentes que hoje estão em um contexto de um acesso muito mais liberado e fácil às novas tecnologias, mas ao mesmo tempo há reclamações de que muitos jovens adolescentes entendem a filosofia como uma disciplina monótona, cansativa, enfadonha, de modo que o nosso interesse é justamente pesquisar junto aos professores do Instituto de Educação do Maranhão, né? Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, no campus Araioses, a respeito de suas metodologias, de seu modus operandi na sala de aula, como realmente vem ministrando essa disciplina. Portanto, o locus investigativo foi nessa cidade, no ensino médio, no curso técnico de administração, curso técnico integrado, e, ao mesmo tempo, esta pesquisa conta também com os sujeitos, foram investigados 2 professores com a formação básica de curso superior, licenciatura em filosofia, e também com qualificações em nível de pós-graduação stricto sensu, um professor com mestrado e outro professor com doutorado. E assim eles estiveram realizando as respostas, porque na metodologia utilizada nós optamos pelo instrumento da coleta de dados que fosse um questionário aberto, onde foram elaboradas 7 questões e eles foram apresentando as suas respectivas respostas. O trabalho inicia com toda a sua parte teórica, né, todo o desenho da investigação, tem como pergunta motriz quais são as metodologias que esses professores estão utilizando em sala de aula. A partir dessa pergunta, nós fomos também fazer todo um estudo teórico na fundamentação, né, do trabalho, a partir de Silvio Galo, como nós já colocamos, mas avaliando também inicialmente essa parte histórica, a parte histórica da disciplina de filosofia. Porque a filosofia, desde o Brasil colônia, desde 1572, no Brasil já existia, já fazia parte da rotina escolar, a partir do trabalho dos grandes educadores, que foram os padres jesuítas. Mas, depois os anos se passaram, houve dificuldades de manutenção. Na década de 60, no período da ditadura militar no Brasil, a disciplina em 1968 foi completamente extinta, tendo como argumento por parte dos militares que seria uma disciplina que iria realmente estabelecer na mente dos alunos uma capacidade mais crítica, portanto muito mais subversiva, que iria atentar contra a ordem naquele momento. É irônico porque no passado também houve tempos em que se dizia que a filosofia seria muito mais conservadora, muito mais aristotélico-tomista, né?
E realmente, nos últimos anos, a gente percebe que durante o período da ditadura houve uma ênfase do ponto de vista de conteúdo para que a filosofia assumisse um viés muito mais progressista, muito mais crítico, muito mais baseada nos estudos, né, dos textos de Karl Marx e aqui no Brasil o grande educador que foi Paulo Freire. Realmente houve toda essa perspectiva histórica. No segundo momento, ainda no que tange à questão da formulação de pensamento, de cognição, há toda uma orientação por parte do filósofo brasileiro Silvio Galo, que é a postulação que ele faz, a defesa da filosofia enquanto uma oficina de criação de conceitos. Os conceitos são produzidos a partir da realidade, são tentativas de se encontrar respostas, equacionar problemas que são postos. Portanto, a filosofia tanto tem o poder de abstração, de reflexão, mas também há uma dimensão última, uma dimensão pragmática, uma dimensão de procurar encontrar respostas para as mais distintas situações que vão aparecendo no cotidiano, né? E é importante nós avaliarmos todo esse pensamento, porque o próprio Silvio Galo ele elenca 4 etapas para essa formação de conceitos, ou a criação de conceitos. Pensar o ensino da filosofia enquanto fábrica de construção de conceitos, um laboratório, a sala de aula se tornar um laboratório para a produção, criação de conceitos, é justamente entender aquilo que dizia o filósofo alemão Immanuel Kant, né? Ele dizia que não se ensina filosofia, ensina-se a filosofar. É entender a filosofia enquanto um processo, e não como um produto onde os alunos são obrigados simplesmente a reter, a memorizar, a repetir conceitos abstratos completamente desligados da própria realidade, da própria situação em que vivem, contextual em que vivem. E assim a gente vai percebendo em Silvio Galo que ele elenca 4 etapas para que realmente a aula de filosofia ocorra desta forma, enquanto uma fábrica, um laboratório de criação, de construção de conceitos. Ele coloca essas etapas como sendo a sensibilização, a problematização, a segunda etapa, a terceira, a investigação, para realmente chegarmos ao último ponto, que seria a criação dos conceitos. Sensibilizar é tentar envolver os alunos. Se o professor traz uma temática, traz um assunto, ele tem N formas de sensibilizar um aluno, para que possa vincular efetivamente o aluno àquele assunto. Por exemplo, trazer uma música, trazer um vídeo, trazer um texto e assim por diante. No segundo momento, que é a problematização, é justamente o momento em que o docente de filosofia procura construir uma pergunta que realmente seja científica, uma pergunta, uma indagação que possa despertar no discente, no aluno, a capacidade de se mobilizar, de correr atrás de uma resposta, que justamente seria a terceira etapa, que seria a investigação. Deslocar-se, sair do comodismo, da abstração, para, de fato, conseguir chegar ao segundo momento, que seria a solução, equacionar tudo isso que está sendo posto, não é? Então, nessas 4 fases, ou 4 etapas, nós temos um modelo muito claro, muito nítido, do que realmente é esta fábrica de criação de conceitos assim, da filosofia, nessa concepção de ser realmente um momento de produção, de processo, de encaminhamento, e não simplesmente ser um ensino produto, onde se requer apenas mera e simplesmente a memorística de autores, de pensamentos e de conceitos já previamente formulados pelos autores e pelos filósofos.
Diante das perguntas que foram colocadas aos professores, foram dadas respostas interessantes. Essas perguntas versaram sobre as metodologias utilizadas pelos professores, a participação dos alunos e suas dificuldades no ensino de filosofia, a importância do ensino de filosofia, os conteúdos das aulas de filosofia e, por último, a concepção que eles têm desta filosofia, deste ensino de filosofia, enquanto esta fábrica de construção de conceitos. Por partes, nós vamos observando que, no que tange a qualidade da participação dos alunos, ficou evidenciado que nos primeiros anos, a primeira série do ensino médio, há uma dificuldade, os alunos são muito jovens, são tímidos ainda, e a participação é menor. Já nos segundo e terceiro anos, já há um envolvimento maior, já se sentem mais livres para ler, para pesquisar, para participar de um seminário, para participar mais efetivamente e ativamente de uma discussão dos temas que são propostos, né? E também eles, quando questionados qual é a percepção que eles têm sobre a importância da filosofia, eles colocam que a filosofia realmente alarga a compreensão de mundo, a cosmovisão, estimula o senso crítico por parte do alunado, dos discentes, né? São essas principais colocações que eles fazem também no que diz respeito à questão da problematização da própria realidade, não estar no mundo de forma alienada, mas participar dos grandes movimentos, das grandes questões, de tudo aquilo que realmente pode atingir a realidade, o mundo como um todo. Os conteúdos das salas de aula, os conteúdos também são importantes, né? Eles são questionados depois, inclusive, em relação à própria forma, à metodologia, o que seria mais interessante em uma sala de aula? Trabalhar simplesmente temas filosóficos que sejam atraentes, como, por exemplo, a liberdade, a felicidade, o conhecimento, a ética, a política, porque há professores que optam apenas por temáticas filosóficas, como há outros também que optam simplesmente pela história da filosofia. E os professores respondem que as duas perspectivas são aceitas, não são excludentes, são complementares, é importante que se lancem questões, que se trabalhem temáticas, mas também não podemos prescindir da contribuição dos filósofos, da história, daquilo que eles já construíram, aquilo que já está consagrado, já é sólido por parte de um conhecimento, de um patrimônio que está disseminado no mundo inteiro. E, por fim, as aulas de filosofia, enquanto essa perspectiva de criação de conceitos, que é a grande postulação, grande defesa dessa pesquisa, tá? Em outras palavras, para produzir novos conceitos, exige-se maturidade intelectual e filosófica, ou seja, o educando deve primeiro ter uma boa leitura e domínio das tradições filosóficas, para em seguida produzir novos conceitos. A filosofia se inicia com um problema. Para se resolver tal problema, deve-se dialogar com os filósofos que produziram saberes sobre o projeto de estudo em debate. Os filósofos pesquisados, os professores, também colocaram algumas sugestões, pedindo que sejam evitadas as posições com conteúdos apenas históricos e conceitos acabados, já trabalhados pelos filósofos, sempre produziam temas, servindo-se de recursos audiovisuais, formular problemas e questões que sejam próximos à realidade dos alunos, para que os mesmos consigam mobilizar-se intelectualmente em busca de respostas. Dessa forma, o professor de filosofia deve trabalhar com a ideia de desafios para os alunos, ou seja, promover, despertar no educando o desejo para aprender filosofia. E nas considerações finais, nós colocamos, né, que ao propor a aula de filosofia como oficina de conceitos, é necessário entender em seu caráter ativo, prático e experimental, no sentido que deve extrapolar uma mera transmissão de conteúdos abstratos da história da filosofia, importando muito mais o ponto de partida, o processo de mobilização em busca de respostas e soluções do que o produto ou ponto de chegada. Esperamos que esta apresentação possa subsidiar novas práticas aos educadores de filosofia de ensino médio. Muito obrigado.